Ministro, está se discutindo muito no meio jurídico, e claro, né, há aí uma pressão também por parte dos apoiadores de Bolsonaro e dos defensores de Bolsonaro, que essas divulgações e essas conversas vazadas, elas possam anular, né, julgamentos, suspender julgamentos ou até mesmo anular algumas provas que foram coletadas e que foram apresentadas. O senhor acha que há algum benefício aí a Bolsonaro do vazamento dessas conversas? Acredita que pode haver aí uma anulação de inquéritos e de provas? O que há é a potencialização do antagonismo, que nunca tivemos no Brasil considerado esse diapasão. Agora, não creio que possamos dar o dito pelo não dito. E aí concluir como se concluiu na Lava Jato pela insubsistência em si das condenações verificadas. Quando se exerceu um crivo rigorosíssimo relativamente ao procedimento na Lava Jato e se deu o dito pelo não dito, nós não avançamos culturalmente em termos de combate à corrupção. Agora é preciso que o inquérito também tenha um fim. Esse inquérito que eu já rotulei como fim do mundo, por exemplo, está tramitando há praticamente 4 anos. Por que está tramitando há tanto tempo? Por que ainda não surgiu o campo propício para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, apresentar a denúncia? Não sei aonde nós vamos parar também. Há Ministro. alguma coisa errada. Mas, ministro, só para ficar claro a sua opinião, porque pelo que foi divulgado até agora e o que o senhor teve acesso, o senhor vê alguma possibilidade de anular algum julgamento ou anular algum inquérito diante do que o senhor viu? O senhor falou irregular, mas acredita que pode causar a anulação ou não? É preciso que se ouça os interessados e se ouça o interessado no campo próprio, que é o campo do Supremo, e que aquele que se mostre inconformado com este ou aquele ato do relator submeta o ato mediante impugnação ao colegiado. E assim nós teremos o Supremo funcionando como deve funcionar, como colegiado, sendo que o colegiado nada mais é do que o somatório de forças distintas. Por isso é que são 11 integrantes e não apenas um integrante do Supremo. Ministro, esse inquérito que está agora de volta ao noticiário, chamado Inquérito das Fake News, foi aberto lá em 2019, numa decisão administrativa do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, que lá está até hoje, e ele escolheu ali, sem sorteio nenhum, o ministro Alexandre de Moraes. Isso, na época, provocou alguma celeuma no próprio Supremo, e depois, quando, no ano seguinte, o processo foi ao plenário para ser referendado ou não, já havia um certo movimento do Bolsonaro de questionamento das instituições, o próprio Supremo, e a maioria do Supremo, que parecia pender para anular este inquérito, acabou referendando. O senhor foi o único voto contrário nesse dia, nesta sessão. Acha que esse inquérito ele tem um vício de origem ou ele foi legitimado durante o processo, durante o andamento das investigações? Acha que ele está demorando a terminar? Acha que esse foi um inquérito tóxico para o Supremo? Sem dúvida alguma, discrepante da organicidade do direito. Em primeiro lugar, porque o Supremo não é órgão acusador. Ele não tem a possibilidade de instaurar um inquérito. O inquérito deve ser instaurado por provocação da polícia ou do Ministério Público. Segundo, sendo instaurado o inquérito, formalizado no protocolo o pedido de abertura de inquérito, cabe, evidentemente, observar o salutar meio que é a distribuição desse inquérito e não pensar a dedo este ou aquele relator. Quando comunicado, até numa recepção na residência, no domicílio do ministro-presidente hoje do Supremo, Luiz Roberto Barroso,
pelo presidente Dias Toffoli, que tinha determinado a abertura do inquérito, e ele já adiantou de antemão que eu não concordaria. Eu disse a ele: não concordo, e há mais. Se designado por você relator, eu não aceitaria essa relatoria. Isso a partir dos meus 42 anos em colegiado julgador e 31 no Supremo. É preciso que cada qual assuma a posição que deva assumir de acordo com o entendimento formado sobre a matéria. Não cabe aquecer por aquecer, não cabe o espírito de corpo. Nós não somos julgados no âmbito do Supremo, os atos é que são julgados. Eu também disse uma vez a um presidente, quando passaram a discutir o meu voto, que o meu voto não estava em julgamento e que a única coisa que eu fazia questão é que ele, presidente, consignasse como estava votando no tema, no conflito de interesses. É Agora, tempo. o senhor disse agora aqui, ministro, que não cabe espírito de corpo, né? Ontem manifestou-se ali um certo espírito de corpo, abriu-se um espaço durante a sessão do Supremo para a realização de um desagravo ao ministro Alexandre de Moraes. Entre as mensagens trocadas, há manifestações ali na caixinha, no escurinho do WhatsApp, e há uma delas do juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, uma mensagem na qual ele diz: se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, referindo-se aos métodos que estavam sendo utilizados para requisitar informações do TSE para o Supremo. O senhor achou que prevaleceu na sessão de ontem o espírito de corpo? Acha que o Supremo deveria ter sido moderado nessa manifestação? Acha que o Supremo atraiu para si eventuais irregularidades praticadas no âmbito do gabinete do ministro Moraes? De certa forma, antecipou um ponto de vista a respeito da controvérsia. Isso não é bom. O ministro do Supremo não precisa ser defendido por quem quer que seja. Ele precisa atuar e revelar o entendimento formado sobre a matéria, e o fazendo a partir da síntese de todas as virtudes, que é a coragem. Eu não percebi de forma positiva a defesa que os colegas fizeram. E eu sou insuspeito, porque quando faleceu o ministro Teori Zavascki, eu estava no município, no meu segundo domicílio, ou na minha segunda residência, já que domicílio é residência com ânimo definitivo, no Rio de Janeiro, e os jornalistas me perguntaram: e agora, ministro? Como será a substituição do ministro Teori Zavascki? Como também perguntaram, se o ministro Teori Zavascki fosse o relator da Lava Jato, teriam dado o dito pelo dito? Eu disse: não, não teria. E aí eu respondi aos jornalistas: olha, o presidente Temer tem um homem talhado. Foi do Ministério Público, professor universitário, secretário de Segurança Pública do prefeito Kassab, secretário de Administração de Segurança Pública do governador Geraldo Alckmin e ministro da Justiça. E, evidentemente, apostei as minhas O fichas. senhor está dizendo claramente que defendeu a indicação A do Alexandre de Moraes indicação, pelo Temer, é isso? sim, sim, pelo menos eu teria desinibido, já que não exerci qualquer influência maior. O E se presidente. arrependeu, ministro, de ter feito essa defesa? Não me arrependi, porque eu reconheço que é um doutor. E me perdoe você, José de Souza, tem uma cabeça brilhante. Adoro humildade. Eu tenho uma. Essa é boa. Vai lá, Sakamoto. Não, ele está dizendo que o Moraes tem uma cabeça brilhante, né? Por isso pediu perdão a mim, porque em matéria de careca somos iguais, né? Somos iguais. Olha, sei que eu acompanho há muito tempo, tem uma cabeça brilhante, é um exemplar jornalista. Olha, o ministro. Mas não apenas na aparência, tem realmente um pensamento sadio. Olha, o ministro não tinha pensado realmente no duplo sentido que o Josias lembrou. Não, ele tinha.
Tá agora consertando. Ministro, nosso tempo está acabando, mas eu queria retornar essa questão desse ataque, desse Só acabou momento. de só interromper, né? E o ministro Nelson Jobim dizia que no colegiado eu era o ferrinho dentista que ficava cutucando no nervo exposto, né? Eu pedi licença antes de dizer sobre a cabeça brilhante ao Josias. Ministro, mas voltando ainda da questão interinstitucional, eu entendo que o senhor não quer fulanizar, e nem é a intenção da minha pergunta, mas o senhor acha preparado, o senhor acha preparado que que o Brasil, que as instituições brasileiras estejam preparadas para uma tentativa de subversão da ordem democrática? Se pode parecer repetir a ideia, mas eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso com a gente, dada a sua experiência. O senhor acha que a gente, o nosso ordenamento, a forma como as instituições estão conectadas, a relação interinstitucional, ela é suficiente do jeito que é dada hoje para que a gente faça frente a uma tentativa a uma intentona golpista, uma tentativa de subversão da ordem democrática? Dizer apenas que a gente sobreviveu a isso no ano passado é ignorar que, como a gente bem disse, que houve concentração de poderes na mãos de alguns. Eu nem falo só do ministro Alexandre de Moraes, estou falando de uma maneira geral. Houve concentração de poderes, houve novos arranjos que foram feitos nesse processo para fazer frente àquilo. O senhor acha que com os arranjos existentes e seguindo a ortodoxia desses arranjos, o Brasil consegue fazer frente ou seria interessante a gente ter mudanças nesses arranjos? O senhor falou, por exemplo, do TSE, que o TSE precisa ter um corpo fixo. O que mais outras mudanças que poderiam ser úteis para fortalecer as instituições e evitar a concentração de poderes? O aperfeiçoamento é infindável. Agora, não pode haver saudosismo, considerado o regime de exceção. A democracia veio em 1988 para ficar, e assim ficará, e assim eu espero deixar para os meus filhos e para os meus netos. Agora, é importante que cada qual cumpra o seu dever. É importante que se perceba aqueles que detêm cargo público, a envergadura do cargo e atuem com pureza d'alma, segundo o entendimento possuído. Agora nós estamos avançando. Os percalços, eles servem também ao avanço cultural, ao aprimoramento do Estado Democrático de Direito. Agora mesmo nós estamos aí ferindo esse tema. Cada instituição deve atuar no espaço que lhe é reservado constitucionalmente e não fora dele. Para isso, nós temos aquela cláusula que revela, cláusula constitucional, que a República está assentada em um tripé, constituído esse tripé pelos poderes, que são harmônicos e independentes. A harmonia depende, acima de tudo, da observância do papel de cada qual dos poderes. Quando um dos poderes avança e entra em seara que não é dele, nós temos o lançamento de um bumerangue que pode voltar à própria testa. Nós temos algo desorganizado, algo que não pode resultar num objetivo, sadio, um objetivo positivo. Não há espaço para retrocesso. Nós, repito, nós estamos nos aprimorando, estamos avançando. O senhor, só para finalizar aqui a nossa entrevista, e hoje o senhor soltou essa muito boa sobre a cabeça brilhante de Alexandre de Moraes. Recentemente, numa entrevista aqui, para a gente, acho que não tão recentemente, há um tempo atrás, o senhor também fazendo uma análise sobre Alexandre de Moraes, o senhor falou que só faltava para ele o broche de xerife, né? É um xerife com uma cabeça brilhante, é isso? Ô, ministro, como é que o senhor define Alexandre de Moraes? A picardia do carioca e do carioca flamenguista, e eu espero que o Flamengo hoje ganhe do Bolívar, né, no Maracanã, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o ministro Alexandre de Moraes, que eu conhecia há muitos anos, lá de atuação acadêmica em São Paulo, vi com a cabeça raspada, foi no Tribunal de Contas da União.
e ele estava acompanhando o prefeito Kassab. Eu então chamei o prefeito e indaguei o que houve com o nosso Alexandre. Ele disse, não, ele estava perdendo os cabelos e resolveu tirar todos, né? Eu fiquei mais tranquilo e fiquei, de certa forma, seguro quanto à boa saúde do ministro Alexandre. Agora, quando eu falei que para ser xerife apenas precisava da estrela no peito e revólver na cintura, eu falei num arrobo de retórica. Eu falei com uma picardia, como já ressaltei, do carioca. Mas o senhor não considera ele um xerife? Ele, hoje, nós acabamos aí de falar, ele está dando as cartas no Supremo. Supremo não é órgão individual. Supremo não é representado apenas por uma cadeira. Supremo é composto de 11 cadeiras e é preciso que cada qual atue com absoluta independência, como eu sempre fiz nos meus 31 anos de Supremo. Ministro Marco Aurélio Mello, queria agradecer imensamente a sua gentileza de conversar conosco, aqui trazendo a sua opinião sobre mais um episódio envolvendo o Supremo Tribunal Federal e que mexe com todo o país. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Fabiola, eu fico muito satisfeito